Olá, pessoal. Vamos iniciar uma live. Estamos aguardando a chegada de alguns convidados. O promotor Leonardo Jardim já entrou. Em breve eu acho que ele vai fazer o pedido aqui. Já aceitei o convite, vamos lá. Leonardo, tudo tranquilo? Tudo jóia? Está me ouvindo tranquilamente? Perfeitamente. Me ouve aí? Sim, também estava com o áudio um pouco baixo aqui, mas está tudo tranquilo. Acho que agora, aos poucos, o pessoal vai entrando e vai ingressando na nossa live. Espero que tudo dê certo, que as conexões respeitem os nossos diálogos, né? Sem dúvida, vai dar tudo certo. Como é que É, tá? o pessoal, como é que tá as coisas por aí? Tudo bem, tranquilo. Em Bagé tá muito frio? Bagé não tá tão frio assim, mas Bagé tá aquela situação que é um pouco gelada aqui, né? Então, por É, mais que a temperatura marque ali no termômetro algo muito tranquilo, de alguma forma ou de outra tá gelado, né? E aqui o apartamento em que eu resido também, ele cede bastante as temperaturas, então eu acabo sentindo muitas vezes mais dentro de casa do que fora, né? eu sei como é que é isso. Sei como é que é isso. É aquela situação muitas vezes de Morei muito tempo na geladeira. fronteira. Oi? Morei muito tempo na fronteira. Não, e é uma situação muitas vezes de geladeira, né? É verdade, é verdade. Principalmente com os apartamentos que tem a, o, a janela principal para o pôr do sol. Ah, sim. Ali é uma situação muito complicada, né? Então, a nossa, a, No a nossa, inverno, a janela principal aqui, ela pega, ela recepciona tudo pelo turno da manhã, mas ao mesmo tempo, durante o turno da tarde, começa a esfriar, 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 e aí é complicado, né? Mas a gente vai se virando, né? sem E- dúvida, sem dúvida. A gente resiste, né? O gaúcho é templado ao rigor, como ex- dizem os cancioneiros. exatamente, né? E aí, o que podemos mandar? Não sei se vamos começando, vamos dar uma guardada o pessoal chegar, não sei como é que tu está habituado de algumas lives. Eu fico por conta de Vossa Excelência. Ok, ok, estamos em poucos ainda, mas o número está crescendo vagarosamente ali, até para guardar alguns. Mas eu acho que é bom a gente já começar a pontuar também um pouco esse tema, né, ou a maneira com que o tema surgiu, né. Até eu te agradeço de antemão o convite, aceitar o convite, né. Eu brinquei contigo lá no início, né, externando aqui para todos, né, eu sou um ilustre desconhecido, né, e tu já estás num patamar de celebridade, brincando com essa realidade, né? Então, ao Foi de aceitar, brincadeira mesmo. ao aceitar esse convite, eu te agradeço enormemente, até porque, claro, eu estou num processo também de divulgação daquilo que eu estou tentando produzir, e os meus alunos também, muitas vezes, interessados também em conhecer outros nichos do direito, porque, quer queira ou quer não, a academia, mesmo que ela muitas vezes não se mostre de forma muito clara, inclinada a um lado, ela, por vezes, ela está muito próxima de um lado, e é um lado ideológico muito complexo de ser compreendido, porque ele não se mostra muitas vezes às claras, mas, ao mesmo tempo, produz resultados práticos. Então, transparece aquela ideia de uma seriedade ou de uma racionalidade acadêmica elevada, né? Então, muitas vezes os meus alunos, que mesmo que alguns não estejam acompanhando nesse momento, que estão terminando as aulas, de repente vão ingressar aos poucos ou vão acessar depois no YouTube, eu quero deixar gravada essa live, não sei se deu uma cortada aqui, não sei se cortou um pouco, não sei se me ouve. Me ouve, Leonardo? Cortou um pouco, né? Oi, Cortou, né? tô Cortou um pouco, escutando. né? A tua imagem escureceu. E a tua ficou parada, então eu não entendi por quê, mas vamos lá. Aí, dado o contexto que meus alunos muitas vezes querem conhecer também outras visões do direito, né? Para falar o mínimo, né?
E para ser bem sensato, né, num primeiro momento, né, eles ficam curiosos também de onde é que essas visões surgem, de que maneira elas são produzidas, de que maneira outros operadores, aqui usando um termo meio que genérico, né, do direito, acabam pensando sobre os problemas práticos que a gente tem à disposição. Claro que cada vez mais com a internet a gente tem a possibilidade de que esses conhecimentos sejam difundidos, né? Antigamente, um processo de formação não tão longínquo, né, era um pouco difícil acessar o tipo de material que tu produzes, que outras pessoas produzem. Então, hoje facilitou muito, né? Então, o teu convite, de alguma maneira ou de outra, também contribui para isso. Então, eu queria te agradecer assim profundamente nisso, e eu falo, externo isso sempre que possível com as pessoas que estão se colocando à disposição também para fazer esse tipo de material, produzir esse tipo de material comigo, porque de alguma maneira ou de outra contribui exatamente para uma formação jurídica distinta daquela que talvez tu tivestes, que eu tive, e que muitas vezes é a visão predominante dentro da academia, né? Então, eu te agradeço já de antemão, né? Eu acho que tu, com toda a tua simplicidade, com toda a tua capacidade, eu acho que se colocar à disposição para isso e para gravar uma live e disponibilizar o teu tempo para isso também, olha, algo inestimável, tá? De forma muito franca e te coloco isso, né? E, claro, eu estou aqui por Bagé, né? Com a internet a gente tem acesso a tudo, mas aqui em Bagé muitas vezes as situações, do ponto de vista acadêmico, elas são mais tranquilas. Os grandes centros ou os centros um pouco maiores, por assim dizer, que têm uma vida acadêmica um pouco mais, digamos, agitada do ponto de vista ideológico e político, né? Eu frequentei muito Pelotas, Porto Alegre, então ali tu já nota exatamente essa, digamos, uma polaridade, não sei se talvez seja esse o termo, né? Mas uma certa inclinação de predominância de um eixo e crítica velada ou até mesmo direta a outro tipo de visão que se tem em cima do direito, né? E claro, uma visão do direito predominante, ela tem um fundo político muito claro, e o outro lado da moeda muitas vezes não tem esse fundo político muito claro, muitas vezes é uma situação que meramente quer debater o direito de forma racional, acaba se inclinando para um lado político, isso é um fato, mas nasce muitas vezes das necessidades de revisão racional daquilo que é apresentado. E muitas vezes essa visão fica excluída ou fica completamente silenciada dentro da academia, né? Então, eu vivenciei um pouco isso, cada vez eu acho que isso está cada vez, digamos, mais forte dentro da academia, dado o contexto também político que a gente vivencia no Brasil, né? Então, essas polaridades elas vão acabando, vão surgindo, né? Então, eu acho que é bastante proveitoso que aqueles que venham assistir nesse momento ou posteriormente possam, de alguma maneira ou de outra, dialogar com aquilo que a gente pode contribuir aqui. Uhum, sem dúvida. Para mim é uma honra também poder contribuir, né? Poder falar, conversar contigo, com os teus alunos, né? Eu sei o trabalho que tu tens desenvolvido e eu acho importante que os alunos possam fazer a pergunta, até a pergunta certa em relação a isso, de onde vêm esses pensamentos que são tão estranhos à nossa academia, né? A gente deveria perguntar, nós aqui na sociedade, nós aqui na planície, de onde vem esse pensamento que está na academia, né? Uhum. E o pensamento que nós tentamos trazer hoje à tona é um pensamento que historicamente foi o pensamento que norteou as noções de direito e justiça, né? E que foram simplesmente nos últimos tempos, sobretudo no século XX, soterradas por ideologia. Ideologia no sentido mais nocivo da expressão, que é aquele sentido de um véu de ideias que serve para encobrir propósitos de poder. E quando essa ideologia ela penetra na faculdade de direito, o próprio direito passa a se corromper. Existe a própria corrupção da ideia de direito e de justiça, e em dado momento isso se torna algo hegemônico, sobretudo no Brasil, e tu bem falavas, nos grandes centros que difundem um pensamento de viés autoritário, de viés sectário, e que transforma o debate político e o debate jurídico em um debate político e dentro somente de uma perspectiva que é considerada permitida dentro das academias, né? E pessoas que dentro da academia, né? E eu não pertenço à academia, mas eu pude conviver com a academia depois que escrevi junto com o meu querido Diego Pesce o Banjo, Idolatria e Democídio, porque fizemos várias palestras em vários lugares do Brasil
o interior do Rio Grande do Sul percorrido, Paraná, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Mato Grosso, vários estados, Bahia, né? Nós podemos perceber, podemos sentir na carne o quanto o ambiente acadêmico, quanto mais o ambiente acadêmico ele está inserido em um contexto de maior expressão de uma faculdade de direito, maior é a penetração desse pensamento autoritário e mais resistência nós encontramos nesses locais, né? Então, pessoas como tu, que dentro da academia acabam tentando sustentar um pensamento contrário, ou pelo menos trazer um contraponto a essa hegemonia, acabam se tornando guerrilheiros dentro do sistema, né? Acabam se tornando quase que figuras exóticas dentro de um contexto que é completamente dominado por um pensamento ideológico que busca trazer aos alunos não o conhecimento, mas sim uma visão de mundo a ser imposta de cima para baixo e a ser assimilada, né? Como se fosse não uma educação ou um ensino, mas sim um adestramento. Então, E muitas vezes é muito importante nós podermos trazer o contraponto e para mim é muito gratificante poder contribuir com pessoas que estão trazendo esse contraponto na academia. E muitas vezes essas teorias, claro que a gente está até fugindo um pouco do tema, mas é interessante, né, porque faz parte do tema, né? Muitas vezes essas visões altamente estruturadas em gabinete, altamente formadas por cabeças que estão dentro da academia e querem revolucionar a sociedade de qualquer jeito, e que acabam vendo, pelo menos no espectro lá da academia dos alunos, um processo em que eu posso formar um cidadão para modificação social. E a gente acha que, eu sempre brinco, né? A gente acha que isso tudo é teoria da conspiração. Mas tu tens momentos em que tu consegue demonstrar isso por meio de exemplos práticos sobre como isso se estrutura, né? Claro que o teu material, ele é um material também revolucionário. Eu brincando com o termo, né, guerrilheiro, agora eu vou devolver, né? O teu livro, produzido junto com o Diego, é um material revolucionário. Porque quer queira... Sim, então tá. Então estou falando exatamente no material produzido por vocês. O material de vocês, o livro de vocês, é um livro revolucionário. E chega a ser engraçado esse termo, né? Porque o termo revolucionário é sempre utilizado por um espectro, por uma maneira de enxergar a vida política, a vida pública, né? Na verdade, o material de vocês acaba sendo um material revolucionário no sentido de que, bom, está lutando contra o sistema, né? Numa outra live que eu gravei com o Kleber Neto, né, o procurador, eu cheguei a mencionar muito rapidamente, vou aproveitar para mencionar de novo, acho que é importante reforçar esses dados, né? Os estudos recentes nos Estados Unidos acerca do pensamento conservador dentro da academia dão conta de algo em torno de 12% dos professores. Bom, 12%, brincando aí com a conta, 1 a cada 10. Vamos generalizar, né? Ou seja, uma conta aqui, 1 a cada 9, 1 a cada 10, dependendo da oscilação ali. Agora, imagine isso dentro da academia, como é o convívio, como é a produção do conhecimento, como é que isso se estrutura nas linhas de pensamento, nas linhas de pesquisa, e que afetam diretamente as questões que envolvem a própria ideia, os conceitos que nós, por exemplo, vamos trabalhar hoje com os exemplos práticos que a gente vai trazer, né? Então, essa perspectiva acadêmica que muitas vezes ela aparentemente ela é simplesmente um local, usar também o teu termo aqui, exótico, né? Ó, lá estão os pensadores, lá eles pensam e não produzem resultado prático nenhum. Produzem muitos resultados práticos. E os problemas nós colhemos, né? Eu não sei se tem uma pergunta ali. Eu teria uma pergunta aqui. Vocês não acham que as pessoas procuram muitas vezes o curso de Direito justamente pelo conservadorismo de pensamento e quando acontecem essas revoluções causa contrariedade a essas pessoas? Eu não sei o que tu quer responder, Leonardo? Não, pode responder. Pelo menos dentro da minha visão, depende do ambiente. Aqui em Bagé, provavelmente sim. Provavelmente há um pensamento conservador, um bom senso conservador difundido na sociedade. É uma maneira cultural com que a sociedade se estruturou. Mas em outros centros eu acho que já não é essa perspectiva. Eu já julgo que é uma perspectiva de realmente modificar as bases culturais da sociedade. E, claro, eu acho que a gente vai chegar um pouco nesse tema quando os ministros do Supremo Tribunal Federal se posicionam sobre algum tema publicamente e acabam estimulando indiretamente a DPFs, por exemplo. Eu acho que esse aqui é um nicho, né? Sem dúvida alguma. Eu posso responder essa pergunta da minha perspectiva. Eu, quando entrei na faculdade de Direito,
foi buscando fazer alguma justiça na sociedade. Eu já tinha uma inclinação ao Ministério Público, a carreira do Ministério Público o trabalho do Ministério Público na seara criminal, né? Essa foi talvez a maior motivação que eu tive para ingressar na Faculdade de Direito. É você ver que o direito não está sendo prestado devidamente, não está sendo dado o devido a cada um na sociedade. A sociedade está desequilibrada, desarmonizada, e a minha ideia era de tentar contribuir para restaurar um pouco da harmonia, né? Restaurar um pouco desse equilíbrio entre aquilo que é devido e aquilo que é prestado. E há muito tempo nós vemos que no nosso país o direito tem sofrido um processo paulatino de corrupção, né? A ciência do direito ela tem sido corrompida por pensamentos que abstratizam o direito, né? Eles retiram o direito da seara onde ele deve ser buscado, que é no caso concreto, onde há uma injustiça concreta, e aí se produzem muito maiores injustiças ao tentar fazer uma justiça generalizada sem você identificar quem é quem é o credor daquele direito, né, e quem é o efetivo devedor, né? Isso aí é o modo como, aí entrando já um pouco no nosso assunto, o ativismo judicial, né, e a própria utilização do direito como instrumento revolucionário, ele transforma o direito em um instrumento político, né, e retira o direito retira a essência do que é efetivamente o direito, que é dar a cada um o que é seu, ou fazer a justiça, que é dar a cada um o que é seu, o direito como um instrumento disso, né? Foi isso que me motivou, em um primeiro momento, a buscar a faculdade de Direito. E essa perspectiva que tu colocastes, né, no mundo contemporâneo ela é vista como uma perspectiva reacionária, né? Ela é enxergada como uma perspectiva absolutamente, quase que apartada do processo em que a gente está inserido, né? Claro, dar a cada um o que é seu. Bom, aí nós pegamos todas aquelas estruturas de pensamento político que invadiram o direito e que estão à esquerda, ou a ideia de progressismo ou algo do tipo, né, e que estão à esquerda do espectro político, e acabam, de certa maneira, dizendo que dar a cada um o que é seu, bom, dentro de um contexto social entre opressores e oprimidos, muda toda a perspectiva do dar a cada um o que é seu, do conceito original ou tradicional que formou toda a tradição do direito. Então, essa modificação de visão, ela produziu danos severos e que nós colhemos dia e noite, né? Quando falou ali o real credor e o devedor, né? O ambiente penal é muito engraçado nesse aspecto, né? O Brasil recepcionou muito bem aquela ideia de que a sociedade é a responsável por tudo que acontece, inclusive quando eu cometo um delito qualquer, e o sujeito muitas vezes é um pobre coitado social que de alguma maneira ou de outra mesmo ele praticando o ato, ele é uma vítima social, porque ele não foi devidamente educado, porque o Estado não fez as devidas prestações e coisas do tipo. Então, essa visão ela acaba formatando uma mente bastante estranha dentro do universo do direito ao longo da história, porque o processo do direito na história não aceitava, ou pelo menos não via esse tipo de visão como uma visão legítima, e aos poucos, claro, de forma muito rápida, né? Para a história é muito rápido, para nós é aos poucos, talvez. Bom, aos poucos esse processo começou a se solidificar ao ponto de na academia nós só vermos esse tipo de situação, né? Então, ou pelo menos predominar esse tipo de situação. Então, eu acho que, claro, agora tentando cair um pouco no tema, né? De que maneira tudo isso se vincula àquilo que a gente se propôs. Eu acho que talvez seja também a ideia, né? Ou da perspectiva de juristocracia e por que isso foi formado. Não sei se teria alguma coisa mais a contribuir também sobre esse lado, eu, de repente, posso iniciar essa... Mas é exatamente isso aí que acontece com esse pensamento que corrompe o direito, é transformar o juiz num político. O juiz deixa de se preocupar com o caso concreto. Ele deixa de se preocupar com aquela situação específica em que uma pessoa sofreu dano causado por outra pessoa e como ele vai reparar aquele dano, como ele vai repor a situação, ou pelo menos tentar, de alguma maneira, restabelecer aquele mal que foi cometido, né? Ele passa a não enxergar mais as partes do processo. Ele passa a enxergar, a se comportar como se ele fosse um político que está
administrando a sociedade. Um burocrata. Não julgando um caso concreto, ele se transforma num político. Né? Essa preocupação de melhorar as condições de vida das pessoas, ou de trazer uma melhor justiça, digamos assim, ou de tentar interferir nas relações de uma maneira macro, é uma preocupação legítima, mas que deve ser levada a efeito pela classe política e não pela classe jurídica, não pelo juiz que é o aplicador do direito por excelência, né? E os demais operadores do direito que atuam nas lides forenses como advogados e promotores de justiça, né? O promotor de justiça como um advogado da sociedade, né? A função nossa não pode ultrapassar os casos que nos são incumbidos, mas o que tem acontecido é que nós estamos vivendo já há muito tempo o estabelecimento de uma cultura que empurra a política para a seara judiciária. E isso aí está acabando com o direito, está acabando com a justiça. Talvez uma das motivações que alguns alunos muitas vezes tenham em mente, é o fazer justiça também quando ingressam no curso, mas com essa perspectiva já. Com a perspectiva que tu indicasses agora. Não com aquela que tu mencionou, que foi a que te motivou. A perspectiva agora de ingresso no direito é modificar a sociedade pela via judicial, independentemente de como isso vai ser feito. Aliás, eu preciso somente descobrir os meios para fazer isso. O que eu descubro os meios, ok, eu me achei na carreira. Então, eu convivo muito com alunos de primeiro semestre, alunos de... Eu não sei se ficou tela branca. Opa. Preta. Oi, cortou, voltou, acho que voltou, estava trancando e voltou. Eu convivo muito com alguns alunos de primeiro semestre e alunos que estão ingressando no curso. Eu fazia mais do que eu vou dizer agora, mas eu deixei de praticar um pouco esse questionamento, né? O que move um aluno também a ingressar no curso? Boa parte deles também quer fazer a justiça, mas eles também não sabem especificar o que é a justiça. Então, há uma certa dificuldade também de conceituar isso do ponto de vista pessoal, e a partir disso, isso muitas vezes, com um ensino que mostra como é ou como deveria ser a justiça nessa visão contemporânea, a cabeça ela já vai sendo montada, estruturada para esse tipo de visão. E aí as visões antagônicas que mostram que isso não é justiça, esse ato de fazer justiça desse jeito, ou dessa maneira ativista, não é a justiça, se tu não tens a visão antagônica, tu não consegue nem contrapor. Não consegue nem mostrar o outro lado de uma perspectiva que seria a perspectiva correta a ser defendida. E claro, aqui a gente está falando de abstração. A gente não está trazendo os casos práticos também para tentar mostrar isso. Estou um pouco teorizando, vamos falar aqui, essa situação, né? E que entra um pouco no nosso tema que a gente propôs e que se mostra, né, a pergunta inicial, lenda ou realidade, a respeito da juristocracia, né? É mais que flagrante que é uma realidade, né? Apesar de muitos estudiosos, vamos colocar assim, ou até mesmo ministros do Supremo, indicarem que isso não passa de simplesmente um recurso meramente linguístico para tentar ridicularizar uma situação que não é a verdadeira. O próprio ministro Barroso, numa entrevista do Roda Viva, o programa, né, falando sobre ativismo, que é algo um pouco distinto da juristocracia, mas que anda de mãos dadas, por assim dizer, né? Ninguém larga ninguém, usando aqui uma terminologia bastante própria do progressismo, né? Da resistência progressista, ninguém larga ninguém. A ideia do Barroso a respeito do ativismo é que, bom, ativismo no Brasil é uma lenda. O que existe no Brasil é um protagonismo judicial. E aí, por protagonismo, bom, a palavra por si só ela já está repleta de coisas boas. Então, o protagonismo, bom, todos nós queremos ser protagonistas, né? Então, a partir disso, ninguém quer ser um ator coadjuvante, todos queremos ser protagonistas, né? Então, o Barroso já mencionou, bom, não é ativismo, é protagonismo. Bom, quando se está falando em protagonismo, se está falando num papel proeminente de uma corte. E esse papel proeminente dessa corte, quando também não obedece aos parâmetros da própria corte, por exemplo, para citar aqui, ou pelo menos correlacionar com casos bastante próximos da nossa realidade, em termos de datas, essa corte ela deixa de ser protagonista, ela passa a ser uma corte ativista.
Então, essa ideia, né, até explicando aqui um pouquinho, né, o que é a juristocracia, para quem está vendo ou está assistindo, né, a juristocracia, dentro do conceito do cientista político canadense Han Herschel, né, é o deslocamento da esfera de poder do poder legislativo e executivo para dentro do poder judiciário. E esse teórico acaba mencionando, né, que, bom, isso é vantajoso para os políticos na medida em que eles não têm que decidir determinadas questões. E aí dá inúmeros exemplos ao redor do mundo. Os estudos no Brasil indicam que, bom, não pode se identificar a juristocracia ocorrendo no Brasil, porque a maior parte das pautas que o Legislativo e o Executivo desejam não são aprovadas pela Suprema Corte, vamos colocar aqui, pelo Supremo Tribunal Federal. Elas não são aprovadas. E, claro, em contraprestação, quais são as pautas aprovadas? As pautas culturais. E esses pesquisadores que também estão vinculados à esquerda ideológica, ao progressismo, porque basta acompanhá-los para ver como é que eles estão conduzindo, eles não veem tanta importância, então, no termo no Brasil. Eles acham que o que ocorre no Brasil são pequenas decisões, e paulatinamente esse poder se reforça e ponto final. O que eles se esquecem é que as decisões que são proferidas ou que são tomadas em determinados pontos culturais, elas varrem, elas modificam a cultura que está estabelecida. E que, de alguma maneira ou de outra, pautas como aquelas pautas típicas de alguns partidos políticos, são exatamente essas pautas que são as pautas recepcionadas dentro da estrutura política, dentro da estrutura jurídica que nós temos à disposição. Né? O que existe, falasse em realidade ou fantasia. É óbvio que é realidade, e é uma realidade que possui um arcabouço teórico doutrinário que alimenta alimenta, do ponto de vista intelectual, ideológico, esse ativismo. Existe um sistema todo, um sistema complexo de mecanismos de ação que buscam levar a efeito determinadas pautas, né, que são pautas que, por serem pautas conservadoras, e aí a classe política ela lava as mãos tal qual Pilatos, né, porque como os juízes não são eleitos, os juízes da Suprema Corte não são eleitos pelo povo, eles não têm que se preocupar com a opinião do povo. Teve um deles que disse, inclusive, que depois da investidura do cargo não deve mais satisfação a absolutamente ninguém. Você vê a pessoa dizendo isso e justificando exatamente com isso. Há determinadas pautas que são antipáticas perante a população, que a população é contrária, ou seja, você quer utilizar o sistema judiciário para empurrar pautas que a população não quer que vejam aprovadas. Ou seja, é algo que, num primeiro piscar de olhos, numa primeira vista, é totalmente antidemocrático. Embora você diga que a democracia também é defender as minorias, e por vezes você não está defendendo ninguém, você está defendendo uma agenda que é imposta por potentados internacionais que buscam estabelecer uma ordem global diferenciada, né, contrária à opinião, digamos assim, de uma população inteira, de um país inteiro. Né? E aí as minorias, elas são bandeiras utilizadas como instrumento dessa modificação na sociedade. Né? Então, você, através da doutrina e desse sistema complexo, né, que a gente depois pode até esmiuçar como é que ele funciona, você estabelece uma espécie de hábito, uma espécie de cultura de trazer determinadas pautas ao judiciário para que o judiciário resolva isso e aí a população não tenha para onde correr. A população não tenha como rejeitar essas pessoas. A população não tenha como nenhum tipo de mecanismo para fazer com que essas pessoas entendam, não, nós não queremos mais vocês aí. Não sei se cortou. Um corte aí. Não sei se vai retornar. Com que as suas agendas, com que aquelas agendas passem, e já que ele não pode passar, deixa que o Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, ou qualquer órgão judiciário, nos patrolhem, que não tem problema nenhum. Né? Por quê? Porque não está preocupado efetivamente com a autoridade, mas está preocupado sim com a imposição dessas agendas a quem essa determinada seara política eleita pelo povo também serve. Né? Não serve ao povo, mas serve a essas elites políticas, essas elites globais que buscam impor essas agendas que
que são contrárias à vontade do povo. E até um detalhe com relação a isso, né? Existe um aspecto, subliminar por trás de tudo isso, que é o fato de que, historicamente, políticos se movem por interesses dos mais variados, que não só os de representação popular. Ok, beleza, a população entendeu isso ao longo dos tempos. Talvez seja algo rigorosamente simples de ser compreendido. Eu não sei se parou mais uma vez, se eu estou sendo visualizado ou não. Parou. A conexão acho que não está muito boa hoje. Estou vendo. Opa, acho que voltou. Caiu. Não sei, travou. Pessoal, acho que travou. Não sei se o Leonardo caiu. Vou dar uma guardada. De repente ele pode retornar. Não sei se caiu, se ficou. Não sei como é que nós estamos aqui. Se alguém está verificando. Doutor Leonardo travou. Então, vamos tocando aqui o baile um pouco, enquanto o doutor Leonardo retorna, tá bem? Vamos ver se ele vai conseguir retornar aí. Pelo visto, a internet dele travou. Tá mais gente dizendo que travou, não há problema algum. Mas se eu estou online, estão me escutando, eu vou trabalhando com alguns pontos aí, depois até eu retorno com o Leonardo. Então, historicamente, essas elites, ou pelo menos a maneira com que essas elites se estruturam, políticas, faz muitas vezes com que a maneira com que a população enxerga ou vislumbra essa perspectiva em torno dos políticos é a de que eles necessariamente, não sei se travou agora, se entraram de novo, travou de novo, não. Está só você. Então vamos lá, vou tocando o baile aqui. A maneira, então, com que essa população enxerga é de descrédito em cima desses políticos. E era basicamente esse o raciocínio que ia trabalhar ali com o promotor Leonardo. E se é de descrédito com esses políticos, o que a população necessita para que algumas pautas... Opa, agora ele entrou aqui. Solicitação, visualizar. Já está retornando. Só estou aguardando aqui o retorno dele, então. Vamos lá. Retornando. Agora me ouvem perfeitamente? Eu estou te ouvindo bem. Sim, não. Me avisaram que tu tinha caído, né? Eu estava tocando ali o baile em torno de algumas temáticas que eu ia abordar, agora o retorno, que foi pouquinho ali que eu acabei mencionando. Eu não sei se escuto aqui uma cachorrinha latindo, mas é a minha aqui, tá? Então, se escutarem, não deem bola, tá? O que eu estava abordando, né? A população, de certa maneira, se apresenta, ou pelo menos se mostra um pouco saturada das elites políticas, né? Aquilo que a gente entende por elites políticas, aquela ideia de representação, população não se sente representada, todo aquele blá 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 que a gente já conhece também, já tem ideia disso. O detalhe aqui, bom, se nós não temos elites políticas que possam decidir determinadas questões, e elas estão, digamos, com uma mácula, ou elas carregam uma certa mancha por conta de inúmeros escândalos dos mais variados, isso é no mundo inteiro, eu preciso de alguém técnico para resolver isso. E aí começam a surgir as figuras do direito, que são figuras técnicas, que podem muito bem mascarar ideologias por trás de técnicas. Então, ou seja, eu passo a defender uma dada ideologia com uma técnica que aparentemente para a sociedade se mostra a plenos pulmões, respeitando todo o direito que está estabelecido, e a partir dessa sequência, o que eu estabeleço, então? Todas as agendas e pautas são legitimadas pelo direito. Ao serem legitimadas pelo direito, não há mais conversa. Ou seja, o direito decidiu, pacificou, está tranquilo, nem se debate mais sobre isso. Exato. O direito é elevado, aliás, elevado não, ele é rebaixado à condição de mera técnica, né? E a ciência do direito se transforma em técnica, e aí nós entramos naquilo que o José Pedro Galvão de Souza chama de Estado tecnocrático. Né? E nós podemos ver agora, nessa situação da pandemia, o quanto a ciência, a técnica, tem sido usada como um argumento falacioso, né? Porque você, como um pobre coitado, réis cidadão comum, você não tem condições de opinar em assuntos que são esotéricos. Né? E aí o direito, que é o sentimento de justiça, que é algo inato ao ser humano, né? Todos nós temos um sentimento de justiça, a não ser que nós sejamos
corrompidos pela própria cultura corrompida na qual a gente convive, ele passa a não valer mais nada. O que vale é a opinião pseudocientífica daquelas pessoas que estão autorizadas a falar em nome da ciência. Isso acontece nessa pandemia, e nós podemos ver isso de uma maneira muito mais clara do que em qualquer outra época da nossa história, né? Isso que acontece no direito agora está muito claro para muito mais gente do que antes da pandemia. Se essa porcaria dessa pandemia serviu para alguma coisa, serviu para isso. Nós vivemos um estado de decretismos agora, né? Cada cidade tem o seu decreto de estimação, né? Aqui em Bagé nós temos alguns decretos de estimação referendados, né? Chancelados, por assim dizer, pelo próprio Supremo Tribunal Federal, né? Que diz que o que pode e o que não pode ser feito, né? E com aquela dose de ciência que a gente bem sabe, né? Olha, o sujeito não pode sair de casa das 22 às 6. Aí passa uma semana, o decreto modifica e coloca da meia-noite às 6. Então, quer dizer, das 22 à meia-noite, o vírus dá um descanso ali e ele volta ativo da meia-noite às 6. Nós tivemos aqui em Porto Alegre, o prefeito municipal aqui, ele justificou que não permitiria o futebol na cidade, porque seria um mau exemplo, né? Então, agora nós estamos falando de ciência, de dados técnicos, de uma tentativa de compreender, do ponto de vista científico, toda a situação, e tomando decisões baseadas nisso, ou o critério é outro, né? Então, uma hora é ciência, outra hora a população tem que aprender, então nós vamos punir a população, porque a população não sabe se comportar, né? E nós aqui que somos os tutores da sociedade, nós aqui que somos os iluminados, é que vamos tentar daremos palmadas nos bumbuns das pessoas para que elas aprendam a se comportar direitinho. Se não, e nós vamos dar uma chance agora, mas se não se comportarem, nós voltaremos a dar as palmadas nos bumbuns de vocês. A população é tratada assim como criança, né? Você acaba se tornando, sendo puerilizado, infantilizado, porque você não tem o conhecimento, em tese, técnico, você não tem aquela chancela acadêmica para opinar sobre determinado assunto, ou seja, você perdeu, enquanto cidadão, totalmente a autonomia. E quer queira ou quer não, né, é uma elite política decidindo isso, mas também com o respaldo de uma elite jurídica. Se é que o termo elite aqui está sendo mal utilizado, de repente está mal utilizado pela minha pessoa, né? Elite presumiria-se algo de excelência, talvez, e não é talvez o que se tenha. Em elite, do ponto de vista na acepção que a palavra é vista hoje, né, que é poderio, poder, a elite é quem exerce o poder econômico, o poder intelectual, ou o próprio poder bélico, que é o poder mais cru, né? Isso. Está muito concentrado nas mãos do Estado e dos tecnocratas que administram o Estado. Então você vê aí, então, isso tudo muito bem casado quando a polícia é utilizada para arrancar pessoas inocentes que nada estão fazendo de um parque, estão caminhando no parque ou estão nadando no mar, né? E a polícia é utilizada, o aparato, toda a força policial é utilizada em nome da ciência para tirar essas pessoas dali, né? Como se elas fossem bandidos ou criminosos. E, curiosamente, promovendo aglomeração. Exatamente. Nesse momento eles aglomeram, né? Aí você tem, por exemplo, a proibição da polícia subir no morro no Rio de Janeiro. Mas você... Aí mas o ministro não proibiu de subir no morro. Ele disse que tem que ser justificado por escrito subir no morro e depois se utilizar a força letal, tem que ser muito bem justificado, tudo bem. Mas aí eu fico pensando assim, quem é que não sabe que os morros cariocas estão em estado constante de usurpação da própria soberania estatal por grupos armados criminosos que têm armas muitas vezes muito mais poderosas que a da própria polícia, do próprio Estado. Com conexões internacionais, né? Então, você tem que justificar perante o Ministério Público que por que você subiu o morro? Eu, como promotor de justiça, se alguém viesse me explicar por que subiu o morro, eu diria, olha, não precisa me explicar, eu sei por que você subiu o morro. Lá nós temos um estado de crime permanente. Então, isso justifica qualquer atuação policial. É óbvio que abusos acontecendo, equívocos acontecendo, os responsáveis por isso têm que responder. Agora, você de antemão proibir o ingresso
da força policial em um local que uma parcela do solo brasileiro, e sabendo que ali vai ser exercido o poder por um grupo que não é o Estado, aquela população que ali vive vai ser submetida por esse grupo fortemente armado, um grupo de delinquentes, como você disse, com conexões internacionais, você não está beneficiando a população. Ah, mas nós queremos preservar as vidas. Não, o que você está fazendo é preservar o poder daquele grupo econômico, impedindo que a polícia suba o morro para atrapalhar o exercício daquele poder, o exercício pacífico, entre aspas, daquele poder, daquela pax romana que é estabelecida nos morros cariocas. Aí você vê como as palavras, aí entra na questão do neoconstitucionalismo, no pós-positivismo, como as palavras, a manipulação da linguagem, quando a palavra ela se torna uma mera abstração, né, ela serve para qualquer coisa. E aí entra a questão da utilização dos princípios, né, como o norte da aplicação do direito. Você não parte do caso concreto, mas você parte já de um princípio, querendo adequar o caso concreto àquele princípio, evidentemente que você vai esquecer o caso concreto e você vai tornar aquela situação de uma tal maneira abstrata que você não está mais aplicando o direito, você está legislando e legislando de uma maneira injusta, inclusive. Uhum. E aí uma decisão que chega nesse grau de abstração, e nós temos muitas fazendo isso, ela não está de maneira alguma buscando fazer justiça e aplicar direito, ela está criando um não direito, ela está criando situações de injustiça e não está aplicando o direito, mas está aplicando um antidireito. E criando normas, né? A grosso modo, não, de forma muito direta, né? Criando normas, né? Quando falou essa questão dos princípios, né? Brincando aqui, né? Se o sujeito quer apresentar uma carta que possa resolver o problema jurídico, apresente dignidade da pessoa humana, que serve para qualquer lado. É uma carta coringa, né? Ela serve para tudo quanto é lado, né? Então, ou seja, qualquer decisão jurídica que está embasada na dignidade da pessoa humana, e eu até brinco um pouco com isso, quem vai questionar algo que se embase na dignidade da pessoa humana? O sujeito vai criticar, está criticando a dignidade da pessoa humana? Então, a construção que alguém tem que utilizar para criticar um tipo de elaboração que se utilize da dignidade da pessoa humana para deturpar o próprio conceito, faz com que aquele crítico seja mal visto. Então, por quê? Porque ele estaria, teoricamente, lutando contra a ideia de dignidade da pessoa humana. E as decisões do Supremo, elas passam por esses princípios, passam pela adoção desses caminhos, e não à toa, por exemplo, decisões que envolvem cotas étnico-raciais. É igualdade, igualdade e igualdade. Bom, se tu és contra a igualdade, necessariamente tu já estás inclinado até mesmo para um racismo. Já aquela indicação, já aquele caminho. O aborto. Olha, as mulheres têm o direito. Ou se tu estás contrário a isso, significa que tu estás lutando contra as mulheres. Então, esse uso da linguagem, ou essa maneira deturpada de usar a linguagem com base nos princípios jurídicos, que estão servindo para qualquer coisa, faz com que o direito vire esse mecanismo, esse instrumento de defesa de ideologias políticas muito claras, né, muito específicas. E até tem uma pergunta ali que uma pessoa colocou aqui, o Arthur colocou: a juventude nas faculdades de Direito nascer estão sendo criadas nessa bagunça do mando dos tecnocratas, dos especialistas. Vocês têm mais experiência, viram essas ideias sendo construídas? Digamos que eu não tenha visto essas ideias sendo construídas, mas eu vi muitas vezes essas ideias sendo aplicadas, e muitas vezes de forma velada. Eu não sei quais foram as experiências que o Leonardo teve também com relação a isso. Essas ideias, elas têm sido construídas há muito tempo, na verdade, né? E nós temos testemunhado o quanto elas, na prática, elas dão errado. Né? Por exemplo, você fala em igualdade. Você é contra a igualdade, mas aí você tá pegando um conceito de igualdade que distorce totalmente o que é para, por exemplo, o direito clássico, né? O direito greco-romano, que durou até o Kant entrar na jogada e começar a bagunçar todo o coreto. A igualdade na relação jurídica, a igualdade de tratamento, mas a igualdade no sentido de que você
tem o direito de ter o seu devido na proporção exata do que ele é, nem mais e nem menos. Né? Não é dar tudo igual para todo mundo. Uma situação específica pode ser que você tenha que distribuir os bens da sociedade igualmente entre todos. Mas, em geral, isso não funciona dessa maneira. E quando você almeja o ideal de igualdade, você precisa que alguma elite mais igual que os outros promova essa igualdade na planície, lá de cima do Olimpo. Então você já tem aí a maior desigualdade que você pode conceber, que é você você se autoatribuir uma missão que te torna todo-poderoso, onipotente, você é o distribuidor de justiça. Você não descobre mais a justiça, você cria a sua justiça e você a distribui. Isso aí, a pessoa que criou esse mecanismo, ela estava reivindicando justiça? Não, estava reivindicando poder para si. E quando os juízes se comportam dessa maneira, querendo ou não, ou sabendo disso ou não, por vezes até talvez com boa vontade, por vezes pensando, imaginando que estão fazendo algo bom, o que elas estão fazendo é isso. Elas estão, antes de tudo, se auto-beneficiando com um poder descomunal. Isso. E até, claro, a gente está sempre relacionando com a academia, acho que a gente começou a estimular isso e o pessoal também ficou um pouco curioso, né? Mas essa situação, agora que tu mencionou, né, o magistrado ter consciência ou não, muitas vezes, daquilo que faz, ou, no caso, os ministros, eu talvez diria que existe uma consciência muito evidente ali, né? Existem as indicações políticas, existem as relações com os partidos políticos, existe a defesa de determinadas agendas que eles não escondem em hipótese alguma, né? Então, eu acho que nesse nível ali dos ministros, eu acho que isso é algo muito explícito, né? A relação que eles têm e como eles são conscientes no ato da tomada das decisões, né? Só puxando aqui, abrindo um parênteses nesse ponto, né? Quando o ministro vai a público e dá uma declaração sobre um determinado tema, ele está abrindo as portas do Supremo, ou fechando. É curioso como essa ideia de juristocracia, de ativismo, de neoconstitucionalismo, de pós-positivismo, de Dworkin, vamos colocar aqui um autor, né? É curioso como tudo isso está conectado com o progressismo. E como isso não aceita aquilo que se enxerga como conservadorismo de um tradicionalismo no direito. Aí é muito curiosa essa situação, porque, claro, quando se quer revolver as bases de algo com base numa decisão judicial ou decisões judiciais que coloquem de cima para baixo a vontade de um ou de um grupo, na verdade de um grupo ideológico por detrás disso, né, não é imaginável ou não é possível de se imaginar que tenha-se uma visão tradicional do direito, porque a visão tradicional do direito vai tender a estabilizar o direito, ou trazer ordem para o direito, ou trazer aquilo que o direito se limita a se propor, né, que é basicamente respeitar a lei, né. E quando nós temos essas visões ativistas, nós temos alguém que está querendo sobrepujar a lei. Então, no âmbito dos ministros, provavelmente a visão seja, bom, somos muito conscientes do que fazemos. Não é à toa que um Barroso vai constantemente na mídia, falar um nome aqui, né? Vai constantemente na mídia falar sobre questão que envolve legalização de drogas, aborto. Até legalização de drogas era uma proposta que o Leonardo queria fazer sobre maconha, mas aí eu ia colar lá uma folhinha de maconha no flyer, ele não quis, tá? Tô brincando, mas ainda vamos fazer, tá? Então, diante disso, quando os ministros fazem esse tipo de abordagem, eles estão dizendo, olha, se vocês trouxerem a demanda correta, da forma correta, com os fundamentos corretos, nós iremos encampar a ideia. Então, a partir disso, nós vamos aprovar. Claro que no âmbito mais rasteiro, vamos colocar assim, talvez alguns juristas estejam formados numa outra ótica, numa outra visão, e que talvez de forma até inconsciente reproduzam isso. Mas no âmbito das altas cortes, por assim dizer, desconsiderar essa perspectiva de consciência e de que isso é efetivamente uma atividade para modificação da sociedade, com ideologia e tudo mais, eu acho que também seria muito ingênuo da nossa parte não imaginar isso, né? Aí, assim, ó, bem francamente, né, a gente sabe muito bem como é que funciona o mecanismo de indicação dos ministros. Para você, é uma indicação política, né, e que exige um determinado comportamento e uma determinada campanha a ser feita com base em determinadas pautas, né, para se chegar até lá. Então a pessoa sabe a regra do jogo, né?
cai de paraquedas no Supremo Tribunal Federal, não é por concurso público, não é porque você estudou muito o Ronald Dworkin e estudou muito o Robert Alexy, e você estudou muito as teorias da argumentação jurídica, que o Habermas, o Gadamer... A hermenêutica, é? Você estudou hermenêutica, tá, agora eu sou um técnico, estou aqui. Não. Quando chegar lá, ela sabe muito bem o que ela tem que fazer. E aí eu me lembro do chanceler Otto von Bismarck, que dizia que se as pessoas soubessem como são feitas as leis e as salsichas, elas jamais comeriam salsichas, né? Essa salsicha aí do Supremo Tribunal Federal eu também não comeria. Eu jamais gostaria de passar por isso. Se eu chegar um dia no Supremo Tribunal Federal, eu não sei o que eu terei feito para chegar até lá. Não sei mesmo. Então, realmente, não se pode... Essas pessoas não têm o direito... Eu não vou dizer que isso não possa acontecer, mas elas não têm o direito de serem ingênuas. Não combina com com todo esse mecanismo, né, que os coloca nessa posição. Então, o que nós temos em relação ao que você falou da indução dos determinados comportamentos ativistas, né? Vocês demandem a mim aqui legalização de drogas, demandem aqui a mim a legalização do aborto, né? E aí normalmente os processos são distribuídos lá e normalmente cai na mão logo do ministro que falou isso aí, eu não sei, é muito azar da sociedade, mas isso acontece exatamente porque o que impera ali não é o direito e a justiça, mas sim a política, né? Aí nós temos aí todo um desvirtuamento do conceito de justiça. A justiça passa a ser vista como aquela justiça social que é o objetivo da política, né? E aí a justiça que deixa de ser aquilo que ela sempre foi. O que é a justiça para os clássicos? É um hábito virtuoso, é uma virtude... Uma prática. Que é a prática... A vontade é uma vontade de sempre fazer o que é correto no caso concreto. A vontade constante e perpétua de dar a cada um o que é seu, já dizia o Ulpiano lá na época do Digesto. Uhum. Então, quando você troca esse conceito de justiça e você está embebido já de uma mentalidade revolucionária e você acredita que aquilo ali é a natureza das coisas, então, evidentemente, você não faz mais nada a não ser política. Os valores que norteiam essas decisões, aí as pessoas pensam, mas os juízes estão fazendo o que bem entendem. Não, eles não podem fazer o que bem entendem. Tente fazer algo que não seja de acordo com os valores chiques, politicamente corretos, da nossa intelectualidade hoje, que é totalmente engajada nos ideais da ONU, da OMS, ou das elites globalistas que nós temos apitando, dando as cartas no mundo. É evidente que ninguém consegue fazer nada contra isso, nem chega lá se posicionar contra isso, se posicionar de uma maneira conservadora. Então, você tem liberdade, juiz, para decidir, desde que seja dentro do restrito campo progressista, dentro do estrito cumprimento do dever ideológico. Você tem um dever de cumprir essa ideologia, aí não tem problema você criar lei, você revogar lei, ou você deturpar lei, porque a lei não interessa, o que interessa é aquilo, a justiça também não interessa, não importa se você vai cometer injustiças com isso, não importa se você decidir, como se decidiu recentemente, que um bebê no ventre da mãe às 12 semanas, ele pode ser abortado, ele pode receber ele pode ser torrado dentro do ventre da mãe, né? Porque o que importa é impor a agenda abortista, né? Uhum. Então, você acha que está fazendo justiça quando você permite que E só até, claro, indo para as considerações finais, até porque eu acho que, pelas minhas contas aqui, estão faltando uns 4 minutinhos, e aí eu acho que tem que dar a coisa andou aqui, acho que provavelmente tenha
Acho que talvez tenha algumas outras propostas aí que a gente pode costurar também com o passar do tempo, e a gente pode pensar também como abordar essas questões, porque eu acho que foi bastante proveitoso também, né? E só acrescentando aqui, sendo bastante breve, né? O ministro Luiz Fux, antes de assumir agora a presidência, de acordo com a reportagem da Folha de São Paulo, ele mencionou que pautas que envolveriam o aborto e a legalização de drogas não seriam encaminhadas, porque o bolsonarismo se mostraria contrário a isso, ele criaria uma fissura ainda maior que existe entre o Supremo e a política. Ok, mas se fossem direitos mesmo, se fossem direitos mesmos, e se o Supremo Tribunal Federal é o guardião da Constituição e deve proteger as pessoas que não têm os seus direitos reconhecidos, não deveria o ministro Luiz Fux encaminhar efetivamente essas demandas? Então, como ele. Aí é que tá. A gente já está até a gente até está perdido aqui pensando isso aí, porque a rigor o ministro Fux não deveria dizer que isso aí tem que andar ou parar no Supremo Tribunal Federal, porque não seria o Supremo Tribunal Federal a instituição, o órgão adequado para que esse tipo de coisa andasse. Uhum. Seria o Congresso Nacional. Exatamente. Deixar, isso aqui não é problema nosso, isso é problema do Congresso Nacional. Aqui na Suprema Corte Brasileira. Nós temos aqui julgar casos concretos e julgar se determinada lei tem ou não compatibilidade com a Constituição Federal, fazer o controle de constitucionalidade, mas jamais nós podemos aqui legislar. É isso que um presidente do Supremo Tribunal Federal, que se preze, deveria dizer. Não, tais assuntos não vão andar aqui porque não são da nossa alçada. São da alçada da política e não são da alçada da justiça. Exatamente. Ô, Leonardo, eu acho que agora, tá, pelas contas aqui, 2 minutinhos. Eu te agradeço enormemente a disponibilidade. Eu vou salvar a live aqui, tá? Depois eu coloco à disposição. Eu acho que foi um momento ótimo aqui para poder debater alguns temas, mesmo que a gente tenha fugido um pouco da matéria inicial, mas faz parte do jogo. Eu acho que a proposta também é essa, abrir um pouco para que a gente possa conversar sobre diversos temas que guardam a conexão necessária, né? Te agradeço mais uma vez a disponibilidade, espero mais uma vez, repito, né, espero que existam outros momentos desses, na medida do possível, e que, mais uma vez, cara, te agradecendo a simplicidade, a tranquilidade e a disponibilidade de tempo de gravar essa live. Pode, de repente, quer dar algumas considerações finais, eu te agradeço e eu já encerro aí para não perder a live. Imagina, eu acredito que essa live foi muito boa como introdução ao tema, inclusive para que se possa situar as pessoas no que está em jogo efetivamente quando se fala em juristocracia, quando se fala em ativismo judicial, em hermenêutica, em neoconstitucionalismo, pós-positivismo, essa coisa toda. É isso aí que está em jogo. As pessoas pensam muito que isso é técnica e a ciência. E, na verdade, nós estamos tratando de política. Né? Depois a gente pode entrar num futuro breve, talvez, em como isso aí funciona na prática, né? em como isso aí se casa com tudo que nós falamos aqui. Mas foi para mim um prazer e uma honra poder ter conversado contigo e conversado com os nossos internautas aqui. Exato. Que honrado. Ótimo. Com a audiência. Tudo de bom, muito obrigado, Leonardo. Voltamos a nos falar. Muito obrigado. Grande abraço, fiquem com Deus. Um abraço, fique com Deus também.